Em cada canto do mundo existem histórias que revelam o verdadeiro valor da compaixão. Histórias que começam no silêncio, escondidas dos olhos arrogantes, mas que acabam transformando para sempre a vida de quem as presencia. Hoje você vai conhecer um relato emocionante. O dia em que um milionário descobriu que a humilde empregada da mansão estava dando comida escondida ao seu pai doente. O que parecia uma simples desobediência se revelou um gesto de humanidade tão poderoso que deixou todos sem palavras. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Aqui compartilhamos histórias que emocionam, inspiram e nos lembram de que a dignidade não tem preço. Sua participação é fundamental para que possamos alcançar ainda mais pessoas com essas lições de vida. Agora respire fundo e acompanhe esta narrativa até o fim, porque o que está prestes a acontecer vai mexer com o seu coração. A Casa dos Montenegro sempre fora um símbolo de poder. Erguida no alto da colina, cercada por jardins impecáveis e fontes iluminadas, parecia intocável pelo tempo ou pela realidade dura do mundo. Ali dentro, tudo era grandioso. Os salões, os lustres, as festas e, principalmente, o dono da mansão, Augusto Montenegro, um milionário conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua frieza. Para ele, a vida era uma competição onde apenas os mais fortes sobreviviam. Nunca demonstrava fragilidade, nunca se permitia sentir compaixão. Os empregados o temiam e os sócios o respeitavam, mas por trás de todo o orgulho havia algo que ninguém imaginava, uma ferida aberta que ele escondia de todos. Naquela manhã de inverno, os corredores da mansão estavam silenciosos. Clara, a empregada mais humilde da casa, caminhava apressada pela cozinha, tentando não chamar atenção. Carregava em suas mãos um prato de comida simples: arroz, feijão e um pedaço de frango desfiado. O detalhe é que aquela refeição não fazia parte do cardápio dos Montenegro. Não era para os convidados, nem para o patrão. Era para alguém escondido. Clara olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava, e seguiu em direção ao pequeno quarto nos fundos da mansão. Um cômodo esquecido, que antes servira de depósito. Ao abrir a porta, a cena partia o coração. Um homem idoso, de rosto cansado e olhos marejados, estava deitado em uma cama improvisada. Seus cabelos brancos denunciavam os anos de sofrimento. Era João, o pai de Augusto Montenegro. Sim, o pai do milionário. Poucos sabiam da existência daquele homem ali. Para a sociedade, ele simplesmente não existia mais. Augusto havia mandado esconder seu pai dentro da própria mansão, como se fosse uma sombra incômoda. O velho João estava doente, fragilizado, e dependia de cuidados que o filho se recusava a dar. Clara, ao vê-lo, deixou o prato sobre a mesa de cabeceira. Aqui está, seu João. Consegui trazer comida antes que alguém percebesse. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas. Você não deveria arriscar, minha filha. Se o Augusto descobrir... Não se preocupe, seu João, respondeu ela com doçura. Ninguém vai saber. O senhor precisa comer. Precisa recuperar as forças. Enquanto o ajudava a levar a colher à boca, Clara lembrava-se de sua própria infância pobre, quando muitas vezes também passara fome. Talvez por isso sentia tanta compaixão por aquele homem esquecido pelo próprio filho. Para ela, alimentar o pai do patrão não era desobediência, era humanidade. Mas o que Clara não sabia era que naquele mesmo instante, Augusto caminhava pelos corredores em silêncio. Ele havia percebido algo estranho nas últimas semanas. Os estoques de comida estavam diminuindo de forma incomum, e Clara, sempre tão discreta, andava inquieta demais. Movido pela desconfiança, o milionário seguiu os passos da empregada, e quando chegou diante do quarto dos fundos, ficou imóvel por alguns segundos. A porta estava entreaberta, e por uma fresta ele pôde ver o que jamais imaginara. Clara, ajoelhada ao lado da cama, alimentando cuidadosamente seu pai. O coração de Augusto disparou. Uma mistura de raiva e choque percorreu seu corpo. Sua primeira reação foi querer entrar e gritar, acusando Clara de traição. Mas, ao mesmo tempo, aquela cena mexeu com algo que ele havia enterrado há muito tempo. A memória de um menino que um dia recebera cuidado daquele mesmo homem que agora parecia tão frágil. Seu pai, aquele que o ensinara a dar os primeiros passos, aquele que um dia lhe contara histórias ao pé da cama, estava agora reduzido a quase nada. E a única pessoa que se lembrava de sua dignidade era a empregada humilde que ele mal notava. Augusto segurou firme na maçaneta, mas não conseguiu girá-la. Ficou parado, observando em silêncio. Cada colher que Clara levava à boca do velho João era como uma facada em seu orgulho. Porque ela, uma estranha, mostrava uma compaixão que ele, o próprio filho, não era capaz de demonstrar.
O milionário recuou lentamente, voltando para os corredores da mansão. Seu rosto estava rígido, mas os olhos, vermelhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se vulnerável. Clara, sem perceber nada, continuava o gesto de carinho. O senhor precisa ter fé, seu João. Eu sei que um dia o Augusto vai enxergar. Ninguém pode viver a vida inteira escondendo o coração. O idoso sorriu fraco, apertando a mão dela. Você me lembra sua mãe. Sempre dizia que a bondade é a única riqueza que levamos desta vida. As palavras ecoaram no ar como uma profecia. Lá fora, no silêncio pesado do corredor, Augusto Montenegro as ouvira claramente. E cada letra parecia queimar em sua alma. Sem perceber, ele encostou-se à parede, tentando conter as lágrimas. O homem frio, acostumado a dominar todos à sua volta, não sabia o que fazer diante da cena que presenciara. Naquele instante, uma coisa era certa. Sua vida jamais seria a mesma. Naquela noite, a mansão Montenegro estava mais silenciosa do que nunca. O vento frio passava pelas janelas de vidro, mas não era o inverno que gelava o coração de Augusto. O milionário permanecia em seu escritório, sentado em frente à lareira apagada, com uma taça de vinho intocada na mão. A imagem que vira horas antes não saía de sua mente. Clara, ajoelhada, alimentando seu pai como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele fechou os olhos e tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se pequeno. E ainda mais doloroso, sentia-se envergonhado. Por que não conseguia tratar seu pai com a mesma compaixão que uma estranha mostrava? Por que, ao invés de oferecer cuidado, preferira esconder aquele homem como se fosse uma vergonha? Mas logo, em sua mente, ergueu-se a muralha de sempre. Orgulho. Augusto sempre acreditara que mostrar fragilidade era sinônimo de fraqueza. Seu pai, João, na juventude, fora um homem simples, trabalhador de fazenda, que nunca alcançara nada grandioso. Para Augusto, isso era sinônimo de derrota. Por isso, ao crescer, ele prometera a si mesmo nunca ser como o pai, nunca depender de ninguém, nunca viver com pouco, nunca ser lembrado como alguém pequeno. E, ironicamente, nessa busca pelo poder, havia renegado a própria origem. Enquanto Augusto lutava com seus pensamentos, do outro lado da casa, Clara terminava sua rotina. Depois de alimentar e limpar o quarto de João, voltou para a cozinha, onde lavou cuidadosamente os pratos para apagar qualquer vestígio. Sabia que estava arriscando seu emprego, e até sua dignidade, ao desobedecer o patrão, mas não conseguia agir de outra forma. Ele é um ser humano, murmurava para si mesma. Não posso deixar que morra de fome como um animal esquecido. Na manhã seguinte, o milionário tomou uma decisão. Precisava confirmar até onde ia aquela rebeldia da empregada. Então, ao invés de desmascará-la de imediato, resolveu observar em silêncio. Escondeu-se atrás das colunas do corredor dos fundos e esperou. Não demorou para Clara aparecer com outro prato simples, escondido sob um pano. Ela entrou no quarto e Augusto a seguiu com os olhos. Lá dentro, Clara sorria ao ver João despertar. Bom dia, seu João. Trouxe pão e café. Hoje o senhor vai se sentir mais forte. O velho abriu um sorriso frágil. Você é um anjo, menina. Augusto, do lado de fora, fechou os punhos. Sentiu-se atravessado por uma mistura de ciúme e culpa. Ciúme porque seu pai parecia demonstrar mais carinho por aquela empregada do que por ele próprio. Culpa porque, no fundo, sabia que a razão estava com Clara. A tensão crescia dentro do milionário a cada segundo, mas em vez de entrar no quarto, deu meia volta e foi para a sala principal. Caminhava com passos firmes, mas por dentro estava desmoronando. Naquela noite, organizou um jantar com alguns sócios. A mesa estava farta. Vinhos raros, carnes nobres, sobremesas importadas. Os convidados riam alto, brindavam, falavam de negócios milionários. Mas Augusto, sentado à cabeceira, não conseguia engolir nada. Sua mente ainda estava presa à imagem de Clara dando um simples prato de arroz e feijão ao seu pai. De repente, como em um choque, percebeu. Havia fartura na mesa, mas miséria no quarto dos fundos. A opulência e a miséria convivendo sob o mesmo teto. E ele era o responsável por isso. Quando os convidados foram embora, Augusto subiu lentamente para o quarto. Parou diante do espelho e encarou a si mesmo. O reflexo mostrava um homem de terno impecável, rico e respeitado. Mas nos olhos havia vazio. Quem eu me tornei? Murmurou em voz baixa, quase sem acreditar. Na manhã seguinte, não conseguiu resistir. Antes mesmo que Clara chegasse ao quarto do velho João, Augusto entrou. A empregada tomou um susto ao vê-lo parado na porta, com um olhar severo. O prato em suas mãos quase caiu. Senhor Augusto... Ela não teve tempo de inventar uma desculpa.
Augusto caminhou até a cama e olhou para o pai. O velho João ergueu os olhos, surpreso, e tentou se sentar. Filho, disse com voz fraca. Pensei que nunca mais viria aqui. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber o que responder. Clara, assustada, tentou intervir. Senhor, me perdoe. Eu só queria ajudá-lo. Ele precisa comer. Precisa de cuidados. Augusto levantou a mão, pedindo silêncio. Aproximou-se da cama e observou o pai. Viu de perto as rugas, a pele marcada pelo tempo, os olhos cansados. De repente, as lembranças da infância voltaram como um vendaval. Os dias em que seu pai trabalhava de sol a sol para garantir um pedaço de pão na mesa, as histórias que contava para fazê-lo dormir, o abraço forte que um dia lhe deu quando ele caiu e machucou o joelho. Sem perceber, uma lágrima escorreu pelo canto de seus olhos. Clara, emocionada, desviou o olhar para não constranger o patrão, mas o velho João sorriu, como se aquela lágrima fosse o maior presente que poderia receber. Ainda há tempo, meu filho, murmurou o idoso. Nunca é tarde para lembrar o que significa ser humano. As palavras ecoaram pelo quarto, atravessando o silêncio como um sussurro divino. Augusto respirou fundo, tentando controlar a emoção, mas naquele instante entendeu. Todo o dinheiro do mundo não poderia comprar aquele momento. Clara, com lágrimas discretas, observava a cena. Pela primeira vez, via o patrão não como um homem frio e arrogante, mas como um filho diante do pai. O milionário ficou em pé por alguns minutos, imóvel, e depois saiu do quarto sem dizer nada. Mas uma coisa estava clara. Aquele segredo já não poderia mais ser ignorado. Nos dias que se seguiram, algo mudou na rotina da mansão Montenegro. Augusto já não conseguia se concentrar em seus negócios. As reuniões com advogados, os encontros com investidores, os relatórios financeiros, tudo que antes era sua prioridade absoluta agora parecia vazio. A imagem do pai deitado, frágil, e de Clara cuidando dele com tanta ternura, o perseguia a cada instante. Por mais que tentasse afundar-se no trabalho, aquela cena surgia como uma sombra que não o deixava respirar. Certa manhã, ao entrar na cozinha, encontrou Clara preparando discretamente um prato de sopa. O cheiro era simples, mas aconchegante, tão diferente dos banquetes luxuosos que costumavam ser servidos na mansão. Vai levar isso para ele de novo? Perguntou Augusto com voz baixa, quase um sussurro. Clara se assustou. Seus olhos se arregalaram, e por um instante pensou que seria demitida. Senhor, me desculpe. Não consegui fingir que não vi. O seu pai precisa se alimentar, e eu não poderia deixá-lo sozinho. Augusto a interrompeu, mas não com a frieza de sempre. Não precisa se justificar, Clara. Eu vi tudo, e por incrível que pareça, não consigo mais impedir. A empregada ficou em silêncio, surpresa. Ela esperava gritos, ameaças, talvez até a ordem de sair da mansão, mas pela primeira vez, percebeu um tom humano na voz do patrão. Continue cuidando dele, completou Augusto, desviando o olhar. Mas quero que faça isso de forma diferente. Quero estar presente. Clara quase deixou a colher cair. O senhor... tem certeza? Augusto respirou fundo. Não sei se tenho, mas sei que não posso mais fugir. Naquele dia, Clara levou a sopa para João acompanhada do patrão. Quando o idoso viu o filho entrar no quarto, seus olhos brilharam. Não de surpresa, mas de esperança. Augusto, disse o velho com a voz embargada. Pensei que tinha me esquecido de vez. O milionário engoliu em seco. Sentou-se ao lado da cama e, pela primeira vez em décadas, segurou a mão do pai. A pele estava fria, frágil, mas o gesto foi como um reencontro. Eu... errei, murmurou Augusto quase sem voz. Passei a vida tentando ser o contrário do senhor. Achei que sua simplicidade era fraqueza. Mas agora vejo que talvez seja eu quem tenha sido fraco todo esse tempo. João sorriu, seus olhos marejados. A verdadeira fraqueza, meu filho, é esquecer de onde viemos. Clara, que observava em silêncio, não conteve as lágrimas. Aquela cena parecia quase impossível. O homem que antes desprezava qualquer sinal de compaixão estava ali, vulnerável diante do próprio pai. Nos dias seguintes, Augusto começou a visitar o quarto do pai todas as manhãs. Sentava-se em silêncio, ouvia suas histórias antigas, ajudava Clara a levar-lhe comida. Ainda não sabia como lidar com o turbilhão de sentimentos que aquilo despertava, mas pela primeira vez sentia que estava vivendo algo real. Certa noite, enquanto caminhava pelo jardim, Clara se aproximou timidamente. Senhor, se me permite... O seu pai está mais animado desde que o senhor começou a visitá-lo. Ele esperava por isso há muito tempo. Augusto a olhou, sério, mas sem arrogância. Eu nunca agradeci por tudo que tem feito por ele. Não precisa me agradecer, senhor.
Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse ele firme. Ninguém aqui dentro teria coragem de fazer o que você fez. Clara ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentia que o patrão não a via apenas como uma empregada, mas como uma mulher de coragem, alguém que despertara nele uma parte esquecida. Mas a mudança de Augusto não passou despercebida pelos demais. Os outros empregados começaram a comentar que o patrão andava diferente, mais calado, mais pensativo. Alguns até desconfiaram de que algo estava acontecendo nos fundos da mansão, e foi aí que os rumores começaram a crescer. Durante um jantar com empresários, um dos convidados, amigo próximo de Augusto, fez um comentário em tom de brincadeira. Augusto, ouvi dizer que você anda escondendo segredos naquela mansão enorme. Até parece que está mais humano ultimamente. A mesa inteira riu, mas Augusto não sorriu. Apenas abaixou o olhar, como se tivesse sido atingido. Aquele segredo começava a escapar. De volta à mansão, sentiu o peso da decisão que precisaria tomar. Não poderia esconder o pai para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria. E talvez fosse melhor ele próprio encarar essa verdade, em vez de continuar vivendo entre a arrogância e a vergonha. Naquela madrugada, entrou no quarto de João. O velho dormia, respirando com dificuldade. Augusto se sentou ao lado e ficou observando. Clara, que já havia colocado uma manta sobre o idoso, estava prestes a sair, mas Augusto a chamou. Clara, você acredita em segundas chances? Ela o olhou nos olhos. Sempre, senhor. Porque sem segundas chances nenhum de nós estaria aqui. As palavras dela ecoaram fundo em seu coração. Pela primeira vez, Augusto começou a imaginar que talvez houvesse redenção até mesmo para ele. O milionário de olhar frio começava a desmoronar. E no lugar das ruínas nascia um homem que ainda não sabia quem era, mas que pela primeira vez queria descobrir. Os dias passaram, e a mudança na mansão Montenegro se tornou impossível de esconder. Augusto, antes distante e inacessível, agora caminhava com frequência até o quarto dos fundos, onde o pai repousava. O milionário que outrora não olhava nos olhos de seus empregados, agora se demorava em conversas curtas, em perguntas simples, como se estivesse reaprendendo a ser humano. Clara notava cada detalhe, via como ele demorava alguns segundos a mais para segurar a colher que levava até a boca do pai, como ajeitava a manta sem jeito, tentando esconder o nervosismo. Havia nele um homem em luta. De um lado, o orgulho que ainda pesava. De outro, a necessidade de reparar o abandono que cometera. Certa manhã, durante o café, Augusto surpreendeu a todos. Sentou-se à mesa com Clara, algo impensável dias antes. Os outros empregados pararam suas tarefas, chocados, e observaram discretamente. Clara, disse ele olhando fixamente para ela. Eu preciso de sua ajuda. Ela arregalou os olhos. Minha ajuda, senhor? Sim. Quero que me ensine a cuidar dele. Como você faz. Houve silêncio na cozinha. Clara respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu posso ensinar, claro. Mas o mais importante não são os gestos, senhor. É o coração com que se faz. Augusto baixou o olhar, consciente do peso daquelas palavras. A partir desse dia, uma nova rotina se instalou. Clara mostrava como preparar refeições leves, como segurar o braço do idoso para ajudá-lo a sentar-se, como enxugar o suor de sua testa nas noites de febre. Augusto seguia cada instrução com seriedade, mas sempre em silêncio, como se carregasse uma culpa que não conseguia expressar em palavras. O velho João parecia renascer diante dos olhos deles. Seu semblante, antes abatido, agora exibia um sorriso tímido. Não pelo alimento, mas pela presença do filho. Pensei que nunca mais te veria assim, Augusto, murmurou certa vez. Um homem capaz de olhar nos olhos do próprio pai. O milionário não respondeu. Apenas apertou a mão dele, sentindo o peso da reconciliação silenciosa. Mas, enquanto essa transformação acontecia dentro da mansão, o mundo lá fora começava a questionar. Alguns vizinhos comentavam sobre a presença de Clara nos arredores em horários estranhos, outros empregados cochichavam pelos corredores. Até mesmo alguns sócios notaram que Augusto estava menos presente nos negócios. Numa noite de gala, quando recebeu convidados importantes, um rumor começou a circular entre taças de champanhe e vestidos de seda. Ouvi dizer que o velho Montenegro ainda está vivo, escondido na mansão. O comentário caiu como faísca em palha seca. Riram, debocharam, mas também se intrigararam. Por que Augusto, tão orgulhoso, esconderia o próprio pai? Enquanto isso, dentro da casa, Augusto vivia sua batalha interna. Naquela mesma noite, depois que os convidados se foram, ele entrou no quarto do pai e desabou na cadeira. Clara já havia saído para descansar, e apenas João estava acordado, deitado, observando-o com ternura. Por que me escondi tanto tempo de você, pai?
Perguntou em voz baixa. O que eu estava tentando provar? O velho respondeu com sabedoria simples, que era forte, mas se esqueceu de que força não é riqueza, nem orgulho. Força é cuidar de quem você ama. Aquelas palavras atingiram Augusto como um golpe. Sentiu lágrimas queimando os olhos, mas não tentou escondê-las. Na manhã seguinte, a tensão alcançou o limite. Durante o café, um dos empregados mais antigos, movido pela curiosidade e talvez pela inveja de Clara, perguntou em voz alta: Senhor Augusto, é verdade que o velho Montenegro está vivo e escondido aqui dentro? O silêncio caiu sobre a mesa. Todos pararam. Clara gelou, quase derrubando a bandeja que segurava. Augusto olhou para o empregado com firmeza, mas não com raiva. Apenas suspirou. Sim, é verdade. Um murmúrio percorreu a sala. A verdade, guardada por tanto tempo, havia sido dita. Clara, assustada, olhou para ele. Senhor, o que vai fazer agora? O milionário se levantou devagar. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Naquela tarde, ordenou que preparassem o salão principal. Mandou trazer uma cadeira confortável, lençóis limpos e luz suave. João foi levado para lá, com a ajuda de Clara e de 2 empregados. O velho olhava ao redor, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Augusto se aproximou e, diante de todos, declarou: Este é meu pai. Não vou mais escondê-lo. Ele é parte desta casa, parte de quem eu sou. O impacto foi imediato. Os empregados se entreolharam, alguns comovidos, outros incrédulos. Clara sentiu o coração disparar. Nunca imaginara ver tamanha transformação. O milionário, antes temido e frio, agora se expunha em sua maior vulnerabilidade. João sorriu, com lágrimas nos olhos. Finalmente, meu filho, finalmente você entendeu. E naquele momento, a mansão Montenegro deixou de ser apenas um palácio de luxo. Tornou-se palco de uma verdade que ninguém mais poderia apagar. A revelação de Augusto Montenegro correu pela cidade como fogo em palha seca. Em poucas horas, todos os que antes o viam apenas como um homem implacável nos negócios passaram a comentar em voz baixa. O milionário que escondeu o próprio pai dentro da mansão e agora diz que vai cuidar dele. Será verdade? Nunca pensei que aquele homem fosse capaz de admitir algo assim. Os jornais locais logo ficaram sabendo da história. Repórteres rondavam os portões da mansão, tentando confirmar a presença do velho João. Alguns vizinhos, movidos pela curiosidade, iam até o muro apenas para espiar de longe. O que antes era apenas um rumor agora era manchete. Augusto Montenegro assume publicamente o cuidado com o pai doente. Dentro da mansão, a atmosfera também havia mudado. O salão principal, antes reservado para jantares luxuosos, agora tinha uma cadeira confortável posicionada perto da janela, onde o sol da manhã entrava suavemente. Ali, João passava os dias, cercado por Clara e, surpreendentemente, pelo próprio filho. Augusto se sentava ao lado, às vezes em silêncio, às vezes ouvindo histórias da juventude que já havia esquecido. Os empregados, que antes temiam a dureza do patrão, agora o observavam com uma mistura de espanto e respeito. Era como se todos testemunhassem um renascimento. Clara, por sua vez, sentia no coração que algo extraordinário estava acontecendo. O homem que ela conhecera como arrogante, agora a ouvia, pedia conselhos, reconhecia sua coragem. Entre eles nasceu uma cumplicidade silenciosa, feita de olhares e de gestos simples. Mas nem todos aceitavam essa transformação de braços abertos. Alguns sócios começaram a questionar a postura de Augusto. Durante uma reunião, um deles disse com ironia: Você está se preocupando demais com sentimentalismos, Augusto. E os negócios? O mercado não espera ninguém. O milionário os encarou com firmeza. Negócios vêm e vão. Mas um pai... Só temos um. Houve silêncio. Aquela frase soou como um golpe, vindo de quem antes só falava de lucros e contratos. Enquanto isso, a saúde de João oscilava. Havia dias bons, em que sorria e até arriscava caminhar alguns passos com ajuda. Mas havia também noites difíceis, em que a febre voltava e o cansaço o deixava quase sem forças. Nessas horas, Clara e Augusto se revezavam para ficar ao seu lado. Numa dessas madrugadas, Clara encontrou Augusto sentado na beira da cama, segurando a mão do pai adormecido. O milionário estava imóvel, os olhos marejados, como se temesse que o tempo lhes escapasse pelas mãos. Senhor, disse Clara suavemente, o que o senhor está sentindo agora? Ele demorou a responder. Medo. Medo de perder a chance de dizer tudo o que nunca disse. Clara se aproximou e com voz firme respondeu. Então diga, cada dia é uma oportunidade.
Augusto respirou fundo. No dia seguinte, quando João acordou, finalmente abriu o coração. Pai, eu sei que errei. Passei a vida inteira tentando me afastar do Senhor porque tinha vergonha da simplicidade que me ensinou. Mas agora entendo. Essa simplicidade é a verdadeira riqueza. O velho João sorriu, emocionado. Não preciso de suas desculpas, filho. Preciso apenas da sua presença. Clara não conteve as lágrimas. Era como assistir a um milagre silencioso. Um filho se reconciliando com o pai diante de seus olhos. A notícia da transformação de Augusto começou a inspirar a comunidade. Pessoas humildes batiam à porta da mansão trazendo cartas, flores e até alimentos caseiros para o velho João. Alguns diziam: se até um homem como Augusto Montenegro pode mudar, então há esperança para todos nós. E a mansão, que antes era símbolo de arrogância e distância, tornou-se um lugar de encontros e reconciliações. Mas, como toda história de mudança, havia também resistência. Um dos empresários mais próximos de Augusto, temendo que sua imagem de homem de ferro estivesse enfraquecendo, tentou convencê-lo a retomar sua postura rígida. Você vai se tornar motivo de piada, Augusto. Esse sentimentalismo não combina com você. Mas Augusto apenas respondeu: prefiro ser piada por amar meu pai do que respeitado por tê-lo abandonado. Essas palavras se espalharam ainda mais rápido que os rumores. E, sem perceber, Augusto começou a se tornar inspiração não apenas para seus empregados, mas também para toda a cidade. Certa tarde, João pediu para que o levassem até o jardim da mansão. Clara e Augusto o ajudaram a caminhar, devagar, até um banco sob a sombra de uma árvore. O velho respirou fundo, fechou os olhos e disse: há anos não sentia o cheiro das flores daqui. Parece que o tempo voltou. Augusto se emocionou ao vê-lo tão feliz com algo tão simples. E ali, sentado ao lado do pai e de Clara, finalmente entendeu. Toda a sua riqueza nunca lhe dera paz, mas aquele momento, sim. O milionário que um dia acreditou que dignidade era medida em cifras, agora descobria que a verdadeira grandeza estava em gestos pequenos, em partilhar o pão, em segurar a mão de quem se ama, e no fundo de sua alma, sabia que ainda havia muito a aprender. O tempo passou, e a presença de João no salão principal da mansão tornou-se parte da rotina. O velho, apesar da fragilidade, parecia ter encontrado nova vida nos últimos meses. Já não estava escondido em um quarto escuro. Agora recebia a luz do sol pela janela, ouvia vozes, risadas e, sobretudo, o carinho que sempre mereceu. Clara seguia firme ao lado dele, preparando refeições, lendo em voz alta histórias antigas, ajudando-o a caminhar alguns passos pelo jardim. E Augusto, que antes mal reconhecia a própria humanidade, agora não perdia um só dia ao lado do pai. Mas a vida é feita de ciclos. E todos sabiam, no fundo do coração, que aquele reencontro tinha prazo. Certa madrugada, Clara acordou com um chamado aflito. João estava mais fraco do que nunca, respirava com dificuldade. Augusto correu para o quarto e se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão do pai com força, como se pudesse impedir o tempo de levá-lo. Pai, por favor, fique comigo. Ainda tenho tanto a dizer, sussurrou, a voz embargada. O velho, com um fio de voz, respondeu: não precisa dizer mais nada, filho. Eu já ouvi tudo no seu olhar e no seu cuidado. As lágrimas desciam pelo rosto de Augusto. Clara, com os olhos marejados, observava a cena, respeitando aquele momento íntimo entre pai e filho. Só me prometa, murmurou João, que nunca mais vai esquecer quem você é de verdade. O dinheiro não te define. O que te define são os gestos, o coração. Augusto assentiu, apertando a mão dele com força. Eu prometo, pai. Eu prometo. Poucos minutos depois, o velho João partiu serenamente, com um leve sorriso no rosto. O silêncio que se seguiu foi profundo. A mansão inteira parecia sustentar a respiração, como se também chorasse a partida de alguém que, mesmo escondido por tanto tempo, havia deixado uma marca indelével. Augusto permaneceu ajoelhado, chorando como uma criança. Pela primeira vez em sua vida, não importava o terno caro, a mansão imensa, nem os contratos milionários. Naquele momento, era apenas um filho que acabara de perder o pai. Clara se aproximou devagar e colocou a mão sobre o ombro dele. Ele se foi em paz, senhor, porque teve a chance de reencontrar o amor do próprio filho. Essas palavras soaram como bálsamo. Augusto a olhou com os olhos vermelhos, mas cheios de gratidão. Nos dias seguintes, a mansão se encheu de pessoas. Não eram empresários, banqueiros ou políticos. Eram vizinhos, gente humilde, empregados e até desconhecidos que ouviram falar da história. Vieram prestar homenagens a João, o homem simples que, mesmo nos bastidores, havia ensinado uma lição de humanidade a todos. O funeral foi emocionante. Augusto, diante de todos, não escondeu as lágrimas. Falou em voz alta,
pela primeira vez sem medo do julgamento. Passei a vida acreditando que ser forte era nunca demonstrar fraqueza, mas hoje entendo que ser forte é ter coragem de amar. Obrigado, pai, por me ensinar isso até o último dia. As palavras ecoaram entre os presentes, e muitos se comoveram. Alguns choraram, outros aplaudiram. Clara, ao lado, sentiu o coração pulsar de orgulho. Aquele homem não era mais o patrão frio e distante. Era alguém transformado pela dor, mas também pelo amor. Depois da despedida, Augusto decidiu mudar radicalmente a forma como vivia. A mansão deixou de ser apenas um símbolo de riqueza. Ele abriu as portas para ajudar famílias humildes da região, oferecendo alimento, cuidados médicos e abrigo para quem precisava. Esta casa, disse ele, numa reunião com todos os empregados, não será mais lembrada pela arrogância. Quero que seja lembrada pela compaixão. Clara, emocionada, sentiu os olhos marejarem. Lembrou-se do primeiro prato de comida que escondeu para o velho João, temendo ser descoberta. Nunca poderia imaginar que aquele gesto simples desencadearia uma transformação tão profunda. Com o tempo, a relação entre Augusto e Clara também mudou. O respeito virou amizade. E a amizade, um afeto que ambos tentavam disfarçar, mas que crescia dia após dia. Não era apenas gratidão, era a descoberta de que, nos momentos mais sombrios, um coração sincero pode ser a luz que guia. Certa tarde, ao caminhar pelo jardim, Augusto parou diante da empregada e disse: Clara, se não fosse por você, meu pai teria partido sozinho, e eu jamais teria tido a chance de me reconciliar com ele. Você não salvou apenas a vida dele, você salvou a minha. Ela sorriu com lágrimas discretas. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, respondeu Augusto firme. Você fez o que eu não tive coragem de fazer. E isso mudou tudo. O vento soprou entre as árvores, e por um instante Clara sentiu que João ainda estava ali, sorrindo ao vê-los lado a lado. A mansão Montenegro nunca mais foi a mesma, e Augusto, o milionário que antes escondia seu pai, agora se tornava exemplo de humanidade para todos. No fim, a maior herança que João deixou não foi dinheiro, nem propriedades. Foi uma lição que ecoaria por gerações. A verdadeira riqueza está no amor que damos e recebemos. A história que você acabou de ouvir é mais do que um simples relato sobre um milionário e sua empregada. É um lembrete poderoso de que nenhum coração está perdido quando há coragem de recomeçar. Um prato de comida escondido, um gesto de compaixão silenciosa, foi capaz de abrir as portas para uma reconciliação que parecia impossível. Clara, com sua bondade, mostrou que não é a riqueza que transforma o mundo, mas sim os gestos de humanidade que oferecemos uns aos outros. E Augusto, o homem frio que escondia o pai, descobriu tarde, mas a tempo, que a maior herança não são cifras, nem propriedades, mas sim o amor e a dignidade. Que essa história sirva para todos nós. Nunca é tarde para pedir perdão, para estender a mão ou para valorizar quem está ao nosso lado. Agora eu quero ouvir você. O que essa história despertou no seu coração? Deixe seu comentário, porque sua voz é muito importante aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja exatamente a palavra que falta no dia dessa pessoa. Porque no fim, todos nós carregamos a mesma verdade. A riqueza que levamos desta vida não cabe em cofres, mas sim no coração de quem tocamos com amor.